Oi gente, tudo bem? Hoje eu finalmente contar pra vocês sobre a minha gravidez, tá? Sobre a minha gravidez, eu já quis emendar logo no primeiro trimestre também, então o vídeo vai ser sobre isso hoje. Depois de muito tempo eu venho contar, porque eu sou muito reservada na minha vida pessoal. Mas aqui no canal, meu canal sempre falou de várias coisas, né? Sempre falou de conteúdo, já nesses longos de muitos anos eu já contei pra vocês muito sobre produtos que eu gostava, perfume, já migrei para o minimalismo, já voltei, já desisti um pouco do canal e hoje eu venho com a notícia sobre como descobrir minha gravidez e o relato do primeiro trimestre. Hoje, atualmente, eu tô no 8º mês, gente, então eu já passei por muita coisa e agora eu posso contar pra vocês, né, assim, me sentir segura a ponto de contar. Não é a segurança, fui postergando e fui deixando. Então, vamos contar agora pra vocês, né, eu vou contar pra vocês como eu descobri minha gravidez. Eu descobri minha gravidez em dezembro, eu desconfiei, né, depois de passar muito mal, quando eu estava de recesso do trabalho, pós-Natal. Então, eu tava no Natal, normal, tudo super normal, tudo acontecendo, bem normal na minha vida, até comecei a me sentir muito fraca, tá? Eu comecei a me sentir fraca e na mesma semana, já tava quase no ano novo, eu comecei a ficar muito enjoada, muito enjoada. E aí eu fui pro hospital pra ver o que estava acontecendo, porque eu estava me sentindo muito fraca. A menstruação tinha vindo muito estranha, então foi por isso que eu supus que eu poderia estar grávida. Então, assim, foi só pela minha menstruação, que na verdade não foi uma menstruação, já foi uma anidação, né? Já foi o feto já fechando já no útero. Em tese, pelas contas, eu já estava grávida desde novembro, né, final de novembro, mas novembro eu menstruei, tá? Eu pós menstruar que eu engravidei pelas minhas contas, né? Então, eu fiz meus exames saíram todos, eu estava com anemia e não saiu, o único que não saiu foi o do... Agora, gente, eu tô com a cabeça muito esquecida, tá, gente? Mas foi o beta-HCG, né? Beta-HCG. Não saiu. E assim, acho que eu fui no dia 27 ou foi 28 de dezembro e não saiu. E aí eu liguei, né, pro meu plano de saúde, perguntei por que não tinha saído. E aí não dava pra ver pelo site. E eles disseram que se eu fosse uma emergência, o médico da emergência conseguiria ver. Só que a gente ia viajar naquela mesma semana. E aí a gente viajou pra casa do meu marido, né? Dos pais do meu marido. E a gente curtiu por lá, né? O ano novo. Quando voltou, dia 2, tá? Já foi dia 2 de janeiro. Eu vinha me sentindo muito mal dentro do carro. Com vontade de vomitar, muito enjoada. Eu tava... Sabe aquela constatação, só que você não sabe, você diz assim... Como não foi planejada, já é um requisito. Sua gravidez foi planejada? Não, gente, minha gravidez não foi planejada. Ela era planejada pra esse ano, né? No caso, eu tava de 2023 para 2024, né? Final do ano. Ela não foi... Ela era pra ser planejada de 2024 pra 2025, né? Que era o que eu falava com meu marido, a gente pensava. Mas não foi planejada. Quando chegou o dia 2, a gente foi pro Apvida, já que eu já estava me sentindo muito mal, né, no plano de saúde, final do meu plano de saúde. E aí o médico estava liberado pro médico e o médico contou pra gente que nós íamos ser papais, né? Ele disse pra mim exatamente assim: você vai ser mamãe. E em janeiro eu descobri oficialmente, mas eu sentia uma coisa muito forte, que era que eu estava grávida. Eu só não caiu a ficha, não tinha caído a ficha ali
naquela semana, mas, gente, tudo tava conspirando pra isso, né? E aí eu fiquei naquele misto de medo, felicidade. A gente tava muito feliz. A gente tava muito feliz que a gente ia ser pais. Depois de 4 anos juntos, a gente conversou e eu tava com muito medo, porque eu estava me sentindo muito mal, gente. Eu me senti em janeiro muito mal. E aí já vem um pouco do relato do meu primeiro trimestre, que depois de janeiro, né, depois assim, final de dezembro para começo de janeiro, eu já estava me sentindo muito mal. E foi o primeiro trimestre, ele foi basicamente eu me sentindo muito fraca, eu me sentindo muito mal porque eu vomitava muito. E foi isso que aconteceu, né? Porque eu vomitei praticamente até março, né? Eu vomitei até março. Constantemente, de janeiro até março. Então, eu tive um início muito pesado com questão de enjoo e vômitos, tá? Eu enjoava por comida, mas por perfumes, a minha natureza, que eu sempre gostei. Todo mundo perguntava se depois, né, depois que soube, não vou dizer agora, mas tipo, eu não enjoei dos meus perfumes de basicamente nenhum. E isso eu fiquei muito fiquei muito surpresa, porque de resto eu enjoava com cheiro de comida, que eu sempre tive problema com cheiro de comida, mas quando a gente já descobriu, eu já estava ali pela 8ª semana, né, ali, 7ª semana, na verdade, contando, né, já estava ali pela 7ª semana, fui atrás do pré-natal, fui ver o bebê, estava tudo bem, apesar de estar acontecendo isso, né, da gravidez. Eu estava vomitando muito e eu me sentia muito mal, eu não queria sair. Tudo onde eu saía eu vomitava, se eu comia eu vomitava. Então, assim, basicamente, muito difícil o início da gravidez foi pelo fato de que eu vomitei muito e eu estava sempre muito cansada. Eu dormia muito, eu estava sempre cansada, eu mal me sentia disposta para fazer alguma coisa porque também os meus exames. Então, não tinha muito como ficar confortável naquela situação de sempre estar passando mal e porque meus exames estavam todos alterados, gente. A anemia tava considerável, assim, tava com um pouco de anemia, mas, gente, o pouco de anemia já era pra mim. Eu tinha muita dor nas pernas e aí acumulado que eu também tava com a vitamina D lá embaixo. E aí eu entrei com essas medicações, né, e o ácido fólico, né, no início nesse pequeno tempo, né, porque a partir das 12 semanas a gente entra com as vitaminas, tá? Mas eu posso dizer isso pra vocês depois, mas o meu primeiro trimestre foi o mais complicado. Eu vivia com medo, eu vivia chorando, eu tenho inclusive lembranças disso, fotos. Eu não gosto muito de lembrar porque foi a época que eu não consegui curtir. Eu não consegui curtir aquele tempo. Eu escondia de todo mundo e era muito difícil esconder. E eu acho que o mais completo disso é porque como eu vomitei muito, eu me alimentava muito pouco. O que eu me alimentava, eu vomitava. Então, eu não conseguia curtir aquele momento. E aquele momento era sempre naquela incerteza, apesar dos meus exames estar sempre muito bons, né? O meu bebê tá crescendo e eu sendo sugada, né? Porque quando a gente, nós mães, começa a ter déficit, né, de vitamina, é porque o nosso corpo tá destinando tudo pro nosso bebê. Então, que bom que o meu corpo fez isso, né? Mas eu diminuí muito peso, gente. Diminuí aí considerável, 3 quilos, tá? Basicamente foi 3 quilos que eu perdi no início. Eu não engordei. Eu só diminuí
no meu primeiro trimestre. E era uma coisa que eu ficava com muito medo, mas no pré-natal, minha médica disse que estava tudo bem, que era normal. Muitas mães passam mal mesmo. E eu era uma dessas que tava tendo esse problema, né? Que os enjoos iam passar, que uma hora eles iam passar. E eu não conseguia contar pra ninguém porque eu vivia com medo, eu vivia chorando, eu vivia naquele mundo de incerteza porque o meu corpo dizia uma coisa e os exames diziam outras, né? Então eu ficava naquele medo, apesar de tudo estar indo correndo muito bem pelo meu bebê. Então quando eu descobri que estava tudo bem e quando passou o primeiro trimestre, né, que foi um turbulhão de emoções, de físicas e psicológicas, né? Porque entender que eu ia ser mãe também era uma coisa muito nova pra mim. Assim, ser mãe de primeira viagem, você vai se encher de dúvidas. E eu, diferente disso, não estava ali fora desse círculo. Então eu não contei pra ninguém, além do meu marido, que já sabia, né? Pedi pra que ele não contasse. Ele sofreu junto comigo nesse ponto de me ver chorando, me ver com um monte de incerteza. Eu senti uma dor, eu queria ir pro plano de saúde, né? Queria ir pra emergência. E como eu vomitava muito, eu fiz exames, inclusive, por que eu estava vomitando, se estava tendo alguma alteração no meu corpo. E não tava, gente, era tudo um sintoma de gravidez. Então, todas essas emoções que veio acontecendo, inclusive eu não contei no meu primeiro trimestre, tá? O meu trimestre vai ali até a 12, né? Até as 12 semanas. 12, 13 semanas. E aí eu vim contar mesmo nas 15 semanas, tá, gente? Eu fiz o exame, aí eu fiz os outros exames. E quando chegou na 15 eu fiz um obstétrico que tava tudo tão lindo. E eu estava já me sentindo muito melhor dos enjoos e dos vômitos, que eu comecei a contar, né? Comecei a contar, contei pra minha família, contei pra minhas amigas. E todo mundo me acolheu, todo mundo teve eu tive uma rede, né? Aquela rede de que bom que você vai ser mãe. Eu tinha 26 anos quando eu descobri, né? E aí eu completei em abril 27 anos. Então, assim, quando eu era criança ali, jovenzinha, eu dizia que eu ia ser mãe aos 27 anos. E os planos de Deus, não os meus, né? O planejamento não foi meu, porque se foi planejado, meu filho era muito desejado. Mas ele não foi planejado naquela época. No ano que ele vai nascer, ele era planejado. Mas o ano que ele foi feito, né? Ele não tava ali no coisa, a gente só tava nas ideias. Mas tudo quando aconteceu, tudo foi muito bem acolhido. Só que os sintomas, não é todo mundo, não é toda gravidez que é igual. Então eu falo por mim. O meu primeiro trimestre, a minha descoberta, ela foi totalmente... A minha descoberta foi maravilhosa. O meu primeiro trimestre foi o mais difícil dos trimestres, né? Ainda estou correndo aí meu terceiro trimestre. Mas eu vou contar pra vocês os outros trimestres, tá? Porque acho que é mais cheio de informações do que esse, porque esse um pouco me dói mais. Eu me sinto mais... eu queria esconder porque eu queria proteger minha cabeça de tudo que eu via, porque tudo que eu via eu podia sentir. Eu já me sentia mal, eu tava com os exames, né, alterados e por causa das vitaminas, né, que tava sendo puxado pro meu bebê e tava me deixando em déficit. Então, tudo isso foi uma coisa que foi me mudando, me modelando pros próximos meses, né. Então, gente, foi tudo muito lindo. Tá sendo tudo muito lindo, tá sendo uma gravidez. Então, se vocês gostam desses vídeos, vocês vão ter vídeos aqui de um quadro falando sobre minha gravidez, né? Então, eu vou gravar uns vídeos por aí e vou mostrar pra vocês as outras coisas. Se você quer acompanhar, vai ter um dia um dia da semana pra contar sobre isso. E esse é o primeiro.
Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se você é mamãe, se você é papai, se você é do meu canal, me conhece desde o começo. Eu comecei, acho que aqui, não sei se foi com uns 18 anos, então já tô no YouTube há muito tempo. E hoje eu tô, né, relatando minha gravidez, como descobri o meu primeiro trimestre. Então é isso. Me digam aqui, me falem sobre as experiências de vocês, se você é papai, se você é mamãe, se você planeja um dia ter filhos. Então, se você não planeja também, tá tudo no seu direito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Um beijo.